A paz do Senhor, irmãos, vamos para mais um estudo de lição bíblica. Na nossa lição que estamos estudando nesse trimestre acerca do Gênesis, a lição de hoje, lição de número 11, e o assunto da lição é Isaac, Esaú e Jacó. A lição de número 11 está inserida no capítulo de 25 a 33 de Gênesis. Como sempre, as lições trazem 3 objetivos. Primeiro é valorizar as bênçãos de Deus. Segundo, priorizar aquilo que é espiritual. E terceiro, cuidar do nosso coração. Pois bem, o texto áureo diz: disse Esaú, não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda, não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Gênesis 27, 36. Esaú e Jacó representam 2 maneiras de ser, 2 posturas, 2 atitudes em relação à vida, em relação a Deus. A introdução vai dizer, a maior parte dos capítulos que falam de Isaac referem-se também ao seu pai, Abraão, e ao seu filho Jacó, cujas vidas e histórias correm em paralelo com a dele. Essa é a razão pela qual se diz que ele é visto em Gênesis como filho de um grande pai e também o pai sendo pai de um grande filho. Ainda assim, podemos aprender lições valiosas como o seu nascimento milagroso, sua submissão ao seu pai e a submissão no holocausto, né? A submissão no caso do casamento, né? Diante da esterilidade da esposa, que ele orou durante 20 anos, clamou a Deus durante 20 anos por um filho. Ele casou com 40 anos e o filho só foi nascer ele tinha 60. Pois bem, jogando a bênção fora. Primeiro ponto da lição, ele traz essa situação, jogando a bênção fora, que está distribuída aqui em 3 subtópicos. Desprezo pela primogenitura, consequências de indiferença e o terceiro, a profanação. Então, Esaú é o homem que, sendo abençoado, joga fora aquilo de que de Deus recebeu. Vejamos algumas das suas atitudes e o que podemos aprender a partir delas. Então, aqui, depois que Jacó e Esaú, né, deu, pois, a Jacó, a Esaú, pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. A bênção da primogenitura era valiosa e implicava privilégios. De acordo com a lei judaica, o primogênito, com a morte do pai, ele herdava 50% de tudo que o seu pai tinha. E os outros 50% era distribuído ao resto da família, dos irmãos e da mãe. E além de governar a descendência, né, de governar toda a prole. E aqui a gente vê aqui uma situação da pessoa não entender e não colocar Deus acima de tudo, acerca
acerca das nossas escolhas e também de priorizar. Priorizar primeiro o que é sagrado, priorizar o que é separado. E muitas vezes a pessoa não prioriza. O que o próprio Jesus diz: buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso vale para tudo na nossa vida. O segundo subtópico vai falar das consequências da indiferença. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou e saiu. Quer dizer, ele não valorizou. E isso fica para nós acerca da nossa salvação. Não que a gente vá perder a salvação, mas o caso da gente valorizar. A gente valoriza não é para não perder. A gente valoriza é porque nós ganhamos sem merecer. E nós devemos valorizar. Devemos colocar acima de tudo, devemos guardar. De tudo que se deve guardar, guarda o coração de entender que o Senhor nos salvou. E as pessoas não fazem conta disso, não que elas vão perder, porque é um prêmio, é um presente. Mas muita gente brinca com esse presente. E aí, no caso de Esaú, aqui não vai reinar. Ele perdeu a bênção da primogenitura, mas Deus não esqueceu dele. Deus deu bens para ele, tanto quanto para Jacó. É claro que para Jacó foi mais. Mas Esaú foi abençoado. Só não governou sobre a família e nem sobre a descendência de Israel. O terceiro subtópico do primeiro vai dizer profanação. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitaria, ou de que me aproveita o direito de primogenitura. Não, foi inércio, foi imaturo, não valorizou aquilo que é de suma importância, que é de um grau acima do normal para as outras pessoas. E isso acontece na nossa vida, às vezes a gente tem cuidado, né, para não profanar aquilo que é santo, para não profanar aquilo que o Senhor separou. E aqui ele vai dizer: do que me adianta se eu morrer de fome, né? O que adianta ser primogênito? E primogenitura, segundo a lei, é o primeiro filho que nasce, mas para Deus não funciona assim. Para Deus é aquele que se rende, é aquele que assume a posição de governo, é aquele pelo qual ele entrega o coração a Deus, para Deus fazer a vontade dele. E a gente vai ver isso no caso de José. José era um dos filhos mais moço, o segundo mais moço, filho de Jacó. O mais novo era Benjamim, mas José foi quem governou sobre toda a família. Foi o primogênito, porque os outros também, eles não valorizaram. No caso de Rúben, né? Simeão e os outros mais velhos, quando o mais velho tropeça, cai, vem para o segundo, vem para o terceiro. Mas aí no caso dos filhos de Jacó, foi para o 11º, de tanto que os outros não eram confiáveis. O Jacó não confiava em nenhum. E José foi o primogênito. Então aqui nós temos que ter cuidado, não vamos... A lei, ela não é quebrada por Deus. A lei, Deus é quem escolhe quem é o primogênito. É aquele que abre o coração, é aquele que obedece. Pois bem, o segundo ponto fala sobre Jacó engana Isaac e foge. Quando Deus ouve a Isaac e dá filhos para Isaac através de sua mulher, de sua esposa Rebeca, Deus vai dizer para ela que em Gênesis 25, 23, que 2 nações estão no seu ventre e que o menor
e que o maior, o mais velho, o maior, ia servir o mais moço. Então ela já tinha sido avisada pelo Senhor. Ela só tinha que esperar. Mas ela se atravessou e fez com que o filho mentisse, ensinou o filho a mentir. Muitos pais ensinam os filhos a mentir. Eu conheci um irmão e que ele, depois da adolescência, se tornou ladrão, assaltante de banco. E ele disse, depois que ele se converteu, ele lembra exatamente quando o espírito maligno de roubo entrou nele. Ele entrou no supermercado com a mãe pega um produto lá e não quer pagar e coloca, esconde no seu filho, na roupa do seu filho, que era criança. E aí, nessa hora, quando ele vem, depois de adulto, que ele se converte, o Espírito faz lembrar de que a vida que ele levava de roubo, de assalto a banco, foi justamente aquele dia que a sua mãe, sem saber, né, não era crente, não conhecia Deus, e aí pegou um produto do mercado e colocou na sua veste, escondeu. E dali ela plantou um espírito imundo na vida dele de ladrão. E isso as famílias têm feito em vários outros sentidos nos filhos, amaldiçoando os filhos, né? Com palavras e atos. E aqui, Rebeca não tinha que fazer nada, ensinar o filho a mentir. Ela só tinha que esperar, porque Deus já tinha prometido. E segundo a medicina, o filho que é gerado por último, o filho que é gerado primeiro, ele sobe no ventre, né? Quem nasce primeiro não é o que foi gerado primeiro. Quem nasce primeiro é quem foi gerado depois, porque fica na parte de baixo do útero, segundo a medicina. Então, Jacó, ele foi gerado primeiro. Então, já era primogênito mesmo, independente disso. Aqui, nesse segundo ponto, vem falar sobre Jacó engana Isaac, quando a sua mãe prepara ali um guisado para entregar para ele, que ele tinha pedido para o filho ir caçar, né? E trazer uma caça e fazer um guisado, porque para ele abençoar ele. E aí, Rebeca, escutando isso, fala com Jacó, prepara Jacó, veste ele com peles de animais, porque Esaú era peludo, e aí prepara tudo, e ele engana o seu pai, né? E ali, através de um beijo, quando o pai dele abraça ele, beija o cheiro, ele diz, a voz é de Jacó, mas os braços, né, o cheiro é de Esaú, porque a mãe tinha preparado tudo. E ali, da mesma forma que Jesus foi traído como um beijo, assim também Isaac pelo filho Jacó. O segundo subtópico do segundo ponto fala Jacó foge de Esaú. Quando Esaú chega, que apresenta o guisado, o seu pai disse, não, eu já abençoei. E aí Esaú disse, não, mas eu estou chegando agora. Ele diz, alguém veio no teu lugar. E aí ele vai e promete que vai matar Jacó. E sua mãe, com medo que ele fizesse isso, e pela índole dele ele ia fazer mesmo, ela manda ele embora para a casa do irmão dela. Inclusive foi o próprio Isaac que faz isso. Mas aqui, Esaú não foi enganado da primeira vez, como ele diz, ele me enganou da primeira, me tomando a primogenitura. Primeiro, Jacó também não prezou, porque ele tinha que saber que primogenitura não se compra. Não se compra nada daquilo que é de Deus, que Deus nos dá, assim como ali em Atos dos Apóstolos, aquele mágico foi diante de Pedro dizer que daria dinheiro para ele receber aquele poder
para quando ele impusesse as mãos sobre as pessoas, elas recebessem o Espírito Santo. E as coisas de Deus espirituais não se ganha, não se recebe por conta de dinheiro, por troca de dinheiro, ou de qualquer outro prêmio. Então, Jacó em Harã, tendo Labão ouvido, né, essas coisas, Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, o abraçou e beijou, e o levou para sua casa. Jacó entrou, morou com seu tio, e lá se casou, e lá foi enganado também, né? Jacó foi enganado pelo sogro, trabalhando 14 anos para casar com Rebeca, para casar com Raquel, aliás. E quando ele trabalha 14 anos, e aí ele sai da casa de Labão para voltar para a casa de seus pais. Sua mãe já havia falecido. E ele volta para a casa do seu pai, trabalhou 20 anos para Labão. 14 pelas duas mulheres, né? E mais 6 pelo rebanho. Mas até encontrar com seu pai, foi 22 anos. Até Jacó se encontrar com seu pai Isaque, foi 22 anos. E Jacó também, de uma forma impensada, quando ele foge da casa de Labão, que Labão não deixava ele sair, toda vez que ele chegava para acertar as contas para voltar para a casa do seu pai, Labão enganava ele, mudou o salário dele 10 vezes, e aí foi preciso ele sair fugido, porque não tinha outra forma. E aí, quando o seu sogro chega, que tinha ido tosquiar suas ovelhas, quando chega, Jacó tinha ido embora com as suas esposas e seus filhos, com as filhas de Labão e seus netos. E ele pega os seus criados ali e vai atrás de Jacó para matar, para trazê-lo de volta. Mas o Senhor aparece para ele em visão durante a noite, em sonho, e fala para ele não fazer nenhum mal a Jacó. E assim ele chega e confessa para Jacó: olha, eu vinha realmente para acertar as contas contigo, mas o Deus do teu pai, ele nem falou que era o Deus de Jacó. Ele falou que é o Deus do teu pai, me apareceu ontem à noite e me falou que eu não fizesse nenhum mal a ti, por isso eu estou aqui. E não fez. Mas aí Jacó também teria que passar por um processo para também dizer o Deus de Jacó, o Deus de Isaque. E hoje nós temos também, através de Cristo, que nós podemos dizer o nosso Deus. Eu não preciso mais falar o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó. Não, o meu, porque nós temos que ter experiência como eles tiveram. Todos passaram por um batismo, todos passaram por um processo, todos fizeram um pacto com Deus, assim como nós fizemos também. E Jacó, quando ele sente falta das imagens de escultura que ele tinha, que ele cultuava deuses, né, de imagem de escultura, e a sua filha Raquel ainda não tinha se desprendido da religiosidade. Tem muita gente na igreja que ainda é muito religioso, isso demora a sair a religiosidade da pessoa. E Raquel, quando sai fugida com seu marido Jacó, ela pega essas imagens de escultura e esconde na sua bagagem. Quando Labão vai e diz, tudo bem, aí resolve tudo, vou voltar, mas só que vocês não precisavam ter roubado as minhas estátuas, ter roubado os meus deuses. Ele, Jacó, disse, não, nós não roubamos. E aí ele fala uma coisa impensada, coisa que a gente não deve fazer nunca. Falar pelos outros. Mesmo sendo filho, mesmo sendo esposa, temos que ter o cuidado. Tem muita gente, muito pregador, que eu já vi pregando ali em Atos 3, verso 6, acerca de Pedro e João, que vai orar no templo, na hora nona. E aí tem aquele aleijado na porta, e todos os pregadores que eu já ouvi dizem assim, e eles respondendo, e Pedro respondendo diz, nós não temos nem prata e nem ouro. E isso é um erro, porque a Escritura não diz assim, Pedro respondeu por ele.
Apesar de ele estar com João, mas ele dizia assim, eu não tenho prata e nem ouro. Ele não falou do bolso do João, que ele não sabia. Da mesma forma, como Jacó disse, olha, se tu encontrar as tuas imagens com qualquer um dos que estão comigo, que essa pessoa morra. Ele decretou ali um juízo. Só que quem tinha roubado era sua esposa, a que ele amava. E ela morreu de parto de Benjamim. Porque ela, 22 anos dele, que ele só encontrou com o pai, de 22 anos, porque quando ele saiu da casa de Labão, estava com 20 anos, mas ele passou ainda 2 anos para chegar em Canaã. Porque Benjamim não havia nascido, a Rebeca não tinha nascido, Raquel não tinha saído grávida de lá. Tanto que ela engana o seu pai, sentada em cima da bagagem, e disse, não mexa comigo, porque eu estou menstruada, estou naqueles dias, e o homem não podia tocar na mulher, que era imunda. E ela mentiu. Por aquela mentira, ela mentiu 2 vezes. Ela mentiu enganando o pai, carregando os seus deuses, mentiu para o marido e mentiu para o pai que estava sentado em cima das imagens. E ela morreu logo de parto de Benjamim. Assim também como em Gênesis 9, 25, Noé amaldiçoou o seu neto, filho de Cã, seu neto Canaã. Também de uma forma impensada. E isso acontece também em Juízes 11, 30, 31, com Jefté, através de sua filha. Claro que eu não creio que ele queimou a sua filha em holocausto. Mas foi o que ele prometeu, entregar para Deus, né? Mas eu não creio que ele que tenha feito isso. Pois bem, então são coisas impensadas que as pessoas falam, amaldiçoa seus filhos, amaldiçoa alguém e responde por outra pessoa, né? Depois eu não sei, você procura para ele, né? Minha casa, não, minha casa não, porque cada um tem o seu particular com Deus, cada um tem que ter o seu pacto com Deus, seu encontro com Deus. E é necessário que cada um responda por si, é assim que diz a palavra. O medo de Jacó. Jacó saiu com medo do irmão fugido, agora foge com medo do sogro, e Jacó vivia com medo, porque ainda não tinha passado, não tinha feito pacto com Deus ainda. Ainda era Jacó, né? E Jacó, como muitos dizem, né? Dizem que ele significa enganador, suplantador, porque nasceu puxando o calcanhar do irmão, agarrado no calcanhar do irmão. Mas ele precisava ter um encontro com Deus, assim como Abraão teve, seu avô. Quando Abraão teve o encontro com Deus, Deus não deixou Abraão gerar filhos de Sara antes que ele tivesse um encontro, antes que ele fizesse um pacto. Deus não permitiu que ele tivesse filho com Sara, ele teve filho com Agar, mas com Sara ele só teve depois de ter um pacto com Deus, quando Deus diz assim, anda na minha presença e ser perfeito. E aí foi quando ele fez um pacto com ele. E aí daí eles, agora eu vou te dar um filho, porque agora tu era pai de nações, agora tu vai ser pai de multidões. Da mesma forma, Isaac teve um encontro pessoal com Deus. E a mulher, Deus abriu a madre de Rebeca, depois de 20 anos de casado. E agora Jacó precisava ter um encontro realmente com Deus, e ele teve, né? E agora Deus muda o nome dele, o teu nome não é mais Jacó, o teu nome agora é Israel. Israel, que quer dizer que luta com Deus, não é que luta com Deus e prevalece, é como príncipe. É uma pessoa que não larga Deus, que não se aparta de Deus, não é no sentido de lutar num ringue ali, vencer o Deus, que isso é impossível, não tem nem como. Mas é no sentido de eu não desisto de Deus, por mais situações adversas que eu passar, não vou desistir de Deus. Então eu prevaleci, porque permaneci em Deus. Então agora um novo Jacó. Depois desse novo Jacó,
Aí Deus lhe dá mais um filho, que é Benjamim. E por conta da palavra de juízo que ele lança, e cai sobre Raquel, e Raquel morre de parto de Benjamim. Então, é um novo batismo quando Jacó passa. Agora Jacó é batizado no Val de Jaboque. Assim como Abraão foi batizado quando passou pelas águas, significa, hebreu significa aquele que passou pelas águas do rio Eufrates. E agora também Jacó passa pelo rio, pelo Val de Jaboque, que também era um alagado, era um riacho. E agora, depois de batizado, ele é mudado o nome, agora é Israel. Pois bem, então, e o terceiro e último ponto aqui fala o encontro com o irmão. Ele se preparou todo para encontrar com o irmão, colocou os dízimos que ele tinha prometido para Deus quando ele sai da casa do seu pai, e ele dorme na estrada, e ele está muito angustiado, e ele ora, e ele diz: Senhor, se tu me der pão para comer e roupa para vestir, e eu voltar em saúde para a casa do meu pai, eu te dou o dízimo de tudo. Então, nós temos 5 tipos de dízimo na Bíblia: o dízimo de Abraão para Melquisedeque, o dízimo de Jacó, e os dízimos do sacerdote, do levita e do órfão. E aqui ele promete esse dízimo. E quando ele vai entregar esse dízimo, ele não entrega para Deus, ele entrega para o seu irmão. E ele, quando encontra com seu irmão Esaú, ele diz: olha, eu vi no teu rosto, eu olhei para ti e vi o rosto de Deus em ti. Então, recebe. E aí, Esaú disse: não, mas eu tenho o suficiente. Eu tenho muito. Mas Jacó responde, no original, não está na nossa Bíblia, no original diz assim, Jacó diz assim: mas eu tenho tudo. Aceita, porque eu tenho tudo. Porque ele tinha a bênção, ele tinha sido aprovado por Deus. Ele agora tem tudo. Ele é o primogênito que vai governar a casa do pai. Então, apesar de Esaú ser próspero, mas ele tinha muito, ele tinha o suficiente. Mas Jacó não, Jacó tem tudo. Por mais que ele entregasse tudo para o seu irmão, ele continuaria com tudo, porque ele ficou com a melhor parte, assim como Maria na casa de seu irmão Lázaro. E aqui observe como Jacó agora tem prioridades diante de Deus. Ao encontrar-se com seu irmão, ele disse: vai que ele vem com 400 homens e vão me matar. Então ele pega Lia e as criadas, né, as concubinas, e coloca na frente com seus filhos, junto com o dízimo que ele tinha separado de animais e tudo, ia na frente, e colocou na frente aquilo que era menos de importância, aquilo que a gente coloca na nossa vida que não é para Deus. A gente coloca aquilo que não tem muita importância. Para Deus, a gente guarda o melhor. E aí ele coloca a Lia e as criadas com seus filhos na frente. Mas aí a palavra de Deus vai dizer que Raquel e José vai atrás. Observe que os outros nem nome ele colocou. Vai na frente Lia e as concubinas com os filhos. E não falou nome, porque o nome é só de quem é governo. Nome é só de quem é o primogênito. Nome é só daquele que obedece a Deus. Aquele que obedece a Deus tem um nome. Mas ele separa aquilo que é de melhor e deixa para ele. E vai e coloca aquilo que é de menos importância na frente, para correr perigo. Mas Raquel e José, porque Benjamim ainda não havia sido gerado, então Raquel e José, agora com o nome Raquel e José. Olha só o nome já de governo ali. Então, ele se apresenta a Esaú, né? Ali por volta de 21 anos, por ali assim. Com 22, ele se apresenta ao pai. E por conta disso, dele ter enganado o pai e feito o pai sofrer 22 anos sem poder vê-lo,
ele também vai pagar isso lá na frente, ficando 22 anos sem ver José. Ele só vai ver José depois de 22 anos que ele é vendido pelos seus irmãos. Que Deus abençoe, mais uma lição, e que Deus nos dê entendimento e sabedoria na sua palavra, para descortinar, para entendermos o espírito por trás da letra, para não ficarmos só na letra, para não ficarmos só transliterando lição, né, da Bíblia para a revista, mas que com entendimento. Que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê graça. Que Deus abençoe, tenha uma boa aula, professores, alunos e pastores, em nome de Jesus, amém.